do espaço e do tempo, o cinema seria a grande síntese de todas, a sétima arte, pois parte de uma imagem projetada em uma superfície, como pintura ou a fotografia, mas envolve o movimento, relacionando-se ao ritmo, ao tempo. Gente, que prazer! O nosso De Prosa de hoje está com casa cheia. Eu estou aqui com o Mingau, com a Ana, com o Alisson, e é um grande prazer recebê-los. Daqui a pouquinho eu quero que todos vocês se apresentem. E claro, nós vamos falar de cinema brasileiro, de cinema mineiro, divinopolitano e claro, vamos falar do tempo que tá aí, ganhou premiações e tá na boca do povo, tá todo mundo assistindo, tá maravilhoso, é sucesso total, que alegria, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui. Alisson, vamos começar por você. Sim. Uma breve apresentação, quero saber um pouquinho de você, conta pra gente. Bom, sou divinopolitano, tenho 37 anos, sou publicitário, especialista em marketing e cineasta. E comecei a minha vida me aventurando pelas histórias com 8 anos de idade. Eu tinha um caderninho onde eu escrevia esboços de novela e eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos, né? Isso, eu sei que você passou esse trauma na infância. E aí eu acho que foi onde o meu refúgio foi para contar as histórias, assim, eu me imergi assim. Eu acho que era a minha válvula de escape, assim, desde criança. Muito interessante isso, né? Aí você já mirabolava, já tinha suas criações ali. Já. 8 anos de idade. Fantástico. E dali pra cá, nunca mais parou. Nunca mais parei, nunca mais. Sempre Então, tive envolvido na área de criação. A escrita sempre foi uma ferramenta assim sua, que você sempre andou com ela juntinho de você? Sempre, sempre. Muito legal. Até eu reencontrei esse cadernos há pouco tempo, eu ia pra casa, eu sempre fui aquele neto da avó, né, que dormia com as avós, então eu levava os caderninhos pra casa das minhas avós pra dormir e ficava escrevendo, assim. Eu era muito introspectivo, por mais que não pareça. Então eu ficava escrevendo, assim, eu ia pra casa da minha avó e ficava escrevendo as histórias. Fantástico. Muito legal, muito legal. E você ainda tem alguns caderninhos guardados? Tem, um. Interessante, bacana, relíquia, tem que guardar mesmo, né? Sim. E o cinema? Como é que começou aí fazer os roteiros de cinema? Isso, eu sou formado em publicidade, propaganda e especialista em marketing, né? Pós-graduado em pois marketing. ótimo. E também envolve 100% criação, né? Porque na área da publicidade eu vou pro campo da criação, que é criar campanhas, comerciais, brand de marca, como agir com o cliente para, né, trazer para a marca e fazer com que eles conectem com a marca. Então tudo tem a ver com criação. E aí com 15 anos foi quando eu busquei na internet mesmo, assim, não tinha feito nenhum curso ainda, busquei algumas referências de roteiro, assim. E achei o roteiro que eles falavam que era o mais usado, que é o roteiro europeu, né, que é o mais utilizado no cinema. E foi quando eu escrevi meus 2 primeiros roteiros, assim, sem nenhum curso, sem nada. Já escrevi direto no roteiro técnico. Que bacana. Isso, aí depois desses 2 roteiros que eu fui fazer o curso de cinema no Rio de Janeiro. E aí chegando lá, a primeira aula que eu tinha era de roteiro. E o professor, eu lembro que ele, até o Kleber Machado, se não me engano, ele tinha feito já uns 3 longas. Ele assustou, porque ele falou que 5% das pessoas fazem roteiro da forma que eu faço. Porque muitas vezes as pessoas pegam e escrevem como se fosse um livro, né, uma história linear. E depois transformam no roteiro. Eu já acho mais fácil fazer com o roteiro. Cena 1, rua externa para pai, já coloca. Olha, essa então, forma é mais organizada. Eu acho mais rápido do que eu fazer, porque são coisas muito diferentes. O roteiro técnico é muito diferente da história. Então eu já acho mais prático. Ele falou assim, mas só 5% das pessoas fazem isso. Nossa, muito bacana, interessantíssimo. Eu acho Uau! Então, Ana, vamos lá, se apresente pra gente, por favor. Ana Paula Silva, jornalista, produtora, apresentadora e afins. E afins, um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Na verdade, todos nós fazemos um pouco de tudo, né, gente? É verdade, Renata. Você foi vendo o Alisson falando dos caderninhos, né? E eu era muito escrever, mas diários. Olha. Eu adorava narrar minha vida pra mim. Contar como é que tinha sido meu dia, o que tinha acontecido. Os namoricos, né, que a gente tinha na infância. Eu tô apaixonada pelo menino da 5ª série, mas ele nem olha pra mim. Então essas coisas interessantes me levaram, né, pro caminho do jornalismo. Sim. E é uma coisa que eu descobri recentemente, né, e eu acho que eu não posso me fechar nessa caixa do jornalismo, porque a comunicação tá em mim, né. Conversando com um amigo, ele disse assim pra mim, você sempre foi uma pessoa da comunicação. E agora, voltando no caso, falando de infância, eu fiquei lembrando que o pessoal aprendeu a andar de bicicleta, na minha bicicleta, na minha rua. Eu organizava queimada, eu organizava batizado de boneca, eu era líder de turma. Eu fazia super social, todas as festinhas de garagem da minha época, na minha cidade, eram na minha casa. Gente. Eu sou de Congado, eu fui madrinha de bateria, eu sou de escola de samba, eu sou de Reinado, então... Um pouco de tudo, realmente. Um pouquinho de tudo, né? Mas que mistura maravilhosa. Eu amo, assim, e me reencontrando com esses lugares.
E recentemente um dos lugares que eu voltei a me encontrar foi o de falar para as pessoas sobre isso tudo que eu sou. De colocar a minha comunicação no mundo. Né, de falar dessas coisas, de voltar a assessorar pessoas como Alisson, como Luiz, que eu tive o prazer de assessorar no livro. Então são uma montanha russa, né, uma montanha gigante que a gente vai fazendo a todo tempo da vida da gente. Eu acho que as reconexões são importantes para esse se fazer comunicar no mundo. Uau. Então não importa se você está varrendo uma rua ou se você está num filme, numa grande tela em Hollywood. Eu acho que o importante é fazer com amor, fazer bem feito. Que lindo, Ana. Obrigada. Adorei. Obrigada. Vamos lá, Luiz Mingau, apresente-se pra gente. Bom, eu sou Luiz Mingau e vai parecer que eu estou imitando. Não tem problema. É porque o Alisson falou, mas a verdade é que se eu sou um sujeito plural, se eu sou um sujeito singular é justamente por ter talentos plurais. Então, eu também, se eu fosse me definir rigidamente, como você mencionou, seria historiador, que é uma carreira que eu nunca exerci. Nem como pesquisador, nem como professor. Né? Eu sou formado em História, mas eu escrevo, eu sou escritor, eu sou ator, eu sou palhaço, que muito me orgulha e que causa muito estranhamento também, porque às vezes eu vou fazer cadastro, sabe essas coisas? Tipo, profissão, nome, profissão, palhaço. Mas aí então eu componho música, enfim, eu tenho lastros aí em basicamente todo tipo de arte, né? Artista. E eu comecei com a escrita e da escrita foi indo. A escrita dá a base para música. As artes elas se interpelam, de fato, né? E aí eu tenho até que segurar um pouco a barra para tipo assim, para fazer um investimento melhor em determinadas coisas. Porque se eu fosse pegar tudo que eu queria fazer, eu tava perdido, porque eu queria tocar bateria, queria pintar, queria fazer charge. Então eu vou me mantendo mais ou menos assim, ator, mais palhaço e escritor. Né? Bacana. Ator, palhaço e escritor. Fantástico, né, gente? Muito legal. Estou com grandes artistas aqui, né? Artistas de alma, na verdade. Maravilha. Sensacional, sensacional. Agora me conta aqui uma coisa, Alisson, vamos voltar em você. Quando você se transformou num cineasta mesmo, assim, quando você falou assim, nossa, isso aqui é pra mim? Acho que foi quando em 2015, não, na verdade em 2011 eu tive a primeira experiência que eu dirigi um documentário na faculdade, né? E na faculdade de publicidade. Na faculdade de publicidade. Okay. E aí eram vários alunos, claro, participando, cada um assumindo um papelzinho ali, mas eu já via que eu queria ser direção, assim, e contar a história. E contar a história, porque eu que mandava, não quero isso, eu quero aquilo, não quero a câmera assim, eu quero fazer assado, eu não sabia editar, não sabia fazer nada. Mas eu pegava a imagem, eu já sabia fazer mais ou menos, e ali, na hora da edição, eu era o único aluno que ficava sentado do lado do Anderson Brandão, um abraço pra ele, que deve estar, eu acho que ele tá até hoje na UENG. Mas eu falava, Anderson, corta assim, faz assado, eu não sabia nada. Ele falava, você tem um tipo de diretor. Eu falei, não sei, eu sei que eu gosto disso, vamos lá. Então isso aconteceu em 2011, então na hora de colocar os créditos, ele falou, vou te colocar como diretor, porque você realmente dirigiu o trabalho, né? Você que ficava aqui todos os dias, enfim. E aí em 2015 eu escrevi o primeiro longa-metragem que eu te falei, né, enfim. E aí que eu dei o estalo, assim, eu falei, cara, então eu gosto de roteirizar, de criar histórias e de dirigir, porque eu não gosto de atuar. Para mim, estar de frente aqui para a câmera é um pouquinho difícil. Eu gosto de estar atrás dela. Mas atrás você fica super à vontade. Fico super à vontade. Fala um pouquinho sobre a sua filmografia pra gente. São 6 produções já? Fala um pouquinho dos nomes. O primeiro foi Ninguém Pode Te Ouvir. Todos estão no meu canal no YouTube ou no Vimeo. Isso, eu ia perguntar qual o acesso que a gente pode ter para assistir os filmes. Isso, eles estão no YouTube, Alisson Presente Produções, ou no vimeo.com/AlisonPresente. Que é uma outra plataforma? É uma outra plataforma. Okay. Ela é focada mais no audiovisual mesmo, grande cineasta. Sim. Né? O próprio Festival do Reino Unido, os filmes eram postados lá no Vimeo On Demand, que ele te possibilita fazer isso, de você pagar para ter o controle de exibição do seu material. Então, ele é mais utilizado, o filme é mais utilizado para isso. Bacana, bacana demais. Esse foi o primeiro? Ninguém Pode Te Ouvir, que eu gravei no Rio, né? Ele sai com o selo da Academia Internacional de Cinema, que ele foi produzido lá. O segundo foi o Carona, que eu gravei aqui na cidade, tem a galera, amigos, fomos gravar o Carona com R$50. Uau! Viu notícia do Brasil história, inteiro, né, gente? Viu notícia do Brasil inteiro, o Thiago York, inclusive, autorizou a trilha sonora pro filme, porque tocava música dele. Bárbaro! Sim, aí a gente teve que mandar e-mail, que o YouTube tinha bloqueado, aí depois ele autorizou a trilha. Depois eu fiz o Hands, que na verdade era o curta de 1 minuto para a temática do Festival de São Paulo, que lá tem o Festival do Minuto. Então eu fiz um curta, tinha que ser de 1 minuto, todos os filmes são de 1 minuto. Eu fiz o Hands, que era de 1 minuto. Depois eu fiz o Dentro,
né, que é o suspense Que psicológico. também foi premiado. Ele foi semifinalista na Nigéria e foi selecionado em 4 festivais internacionais. Uhum. Ele é um filme muito forte, muito denso, Muito forte, assisti. desperta gatilhos, então É. ele é mais perigoso, assim. A gente tem que sempre que eu indico, falo, gente, cuidado, desperta Uhum. gatilhos. Depois eu fui convidado para o Quinto, que é um filme que eu não divulguei muito, que é uma temática adulta, que foi um diretor de teatro de São Paulo, me convidou para dirigir ele. Estava na pandemia, então foi um filme todo feito à distância, que chama Voyeur, mas é uma temática mais adulta. E por fim, O Tempo, que é o que o Luiz Mingau atuou. E vamos falar especificamente sobre o tempo, né, gente? Que aí nós vamos colocar todo mundo na roda agora. É claro que todo mundo vai participar. O nosso é um papo para todo mundo mesmo. Uma prosa muito boa, a prosa dos mineirinhos, né? Então conta um pouquinho pra gente sobre o processo de criação do tempo. Em 2019 eu trabalhava em casa e eu sempre me cobrei muito sobre o tempo. E aí me veio esse insight, assim, que sempre quando eu tô em casa, quando eu tô passando por um momento de aflição, alguma coisa assim, enfim, que a ansiedade vem, eu tenho estados criativos. E aí eu tive essa ideia do tempo, mas antes de ter ideia real do que seria o tempo, falei, tá, quero falar sobre o tempo. Eu fui pedir a algumas amigas minhas espalhadas no Brasil, uma até de fora do país, falei, manda pra mim um áudio que você acha que é o tempo pra você. O que seria o tempo? Aí elas não entenderam nada, mas elas sabem que eu sou meio louco às vezes. Tá, vou mandar. E cada uma mandou uma percepção completamente diferente. Uma foi mais pra arte, que ela é artista e tal. Cada um foi dizendo uma coisa. Uma mandou um áudio falando que o tempo era cobrança, enfim. E aí eu tive esse estalo criativo de escrever a história do tempo. E aí encontrei com o Luiz Mingau, no programa da Ana, e eu já sabia que ia ser assim. O ator ele estaria atuando, mas em silêncio. E o filme seria narrado, essa certeza eu já tinha. Uhum. Então o que eu pensei? Além de ser um excelente ator, tem que ter uma voz de presença. Uhum. E aí como é que as coisas se conectam? Na minha vida sempre foi assim. Tô no programa da Ana, de repente o Luiz Mingau era um dos convidados, com esse vozeirão que ele tem. Isso. Aí eu olhei assim, falei, Interessante. interessante, Luiz Mingau. Aí eu já joguei dele uma, ele falou, olha, eu tô com um roteiro lá e tal. Ele dava, cara, massa, vamos conversar, marquei, ele foi lá em casa. E assim, surgiu, ele já ficou lá a tarde inteira, né, a gente conversando e tal, já dando ideia, desde como que seria o cenário e tudo mais, e aí surgiu a vontade, a ideia do tempo. E aí gravamos, e como eu já sabia que ia ser todo narrado, fomos pro estúdio profissional fazer a captação do áudio, né, todo narrado por ele. Sim. Isso foi no final de 2019. Eu tinha uma viagem para fazer, no que eu voltei, passou tipo 3 meses e começou os casos da pandemia de Covid. E em março estourou a pandemia mundial. Ou seja, para provar que a gente não tem controle sobre o tempo. Isso também foi uma resposta para mim. Então, assim, a gente postergou por mais de 1 ano a gravação das imagens do filme, porque o áudio estava todo prontinho, no sentido da narração, né? Sim. Mas as imagens não tinha nada. Então, assim, ficou 1 ano em stand-by. Interessante. Até que o ano passado, que a gente pôde produzir em janeiro do ano passado. Então, olha como é que a gente realmente, o tempo, a gente não tem controle sobre ele. Não tem. Né? Então, foi um processo muito louco, muito rico, assim, para mim. Bacana demais, que lindo. Assim, as coisas acontecem, né, gente? Quando É. elas têm que acontecer, o universo conspira. E aí, como é que foi pra você ser esse ator desse filme tão expressivo? Gente, se vocês não assistiram, assistam, porque realmente é muito, muito, muito bacana. Dar vida ao tempo foi uma experiência interessante, tanto artisticamente quanto na vida. Pegando um gancho com o que o Alisson falou, realmente é impressionante. O tempo levou o tempo que o tempo quis. Sim. A gente Olha só. teve um momento que a gente realmente não tinha controle sobre ele. E é justamente isto o que o curta faz. O curta te provoca diversas reflexões, mas te lembrando, de modo geral, que o tempo, no caso, a entidade tempo, tem controle sobre as nossas vidas. Uhum. Ele está no controle. E o resultado foi maravilhoso. E aí, nós estamos aqui constatando com as premiações e tudo mais, né, gente? Ana, conta pra gente como é que foi acompanhar todo esse processo desse filme lindo, porque é realmente muito lindo, é muito instigante, ele mexe muito com a gente. E aquela dualidade também do tempo e do amor, achei bárbaro, incrível, porque vocês vão assistir, não vou dar muito spoiler não. E porque cada um também tem a sua percepção pessoal, claro, né? Conta um pouquinho pra gente da sua participação nessa criação, desse acompanhamento todo aí. Eu tive uma facilidade que muitos colegas assessorados não vão ter, né? Que é de trabalhar com 2 amigos. E de ter, isso é muito próximo a nós, né? A gente era vizinho na época do tempo, de literalmente parente. Né? Então, durante a pandemia, no começo não, né, Alisson? Mas eu passava muito tempo lá na casa dele. Então, eu sempre acompanhei um pouco dessa construção, principalmente nessa construção do tempo. Uhum. Esse filme, como o Luiz bem desenhou, ele tem algo que mexe muito dentro da gente. Uhum. Então, acompanhar todo esse processo, né,
durabilidade, essa peça que o tempo nos pregou. Até o dia da gravação, dessa troca generosa no estúdio local, e ver os dois em cena, trabalhando, a iluminação, o áudio assim, assado, e depois construir essa coxa para levar essa informação para as pessoas, até o dia da exibição. Então, isso tudo faz com que a gente se sinta parte de algo muito maior do que pode parecer para as pessoas. Não é um simples processo criativo. Uhum. E no Brasil a gente está muito acostumado com esse cinema lá de fora, com esse cinema gigante, Uhum. internacional. Então, você poder fazer um filme, participar de um filme, seja qual for o espaço que você for ocupar, de um curta, né? Que também é muito pouco visto aqui no Exatamente. Brasil, né? É. E o Alisson defende muito essa bandeira de curta-metragem. E ver todos esses detalhes, todas essas costuras, e aí até para você entregar, porque você não fica só naquele lugar de que estou assessorando um filme. Aham. Né? Você participa de todo o processo, Você faz você a produção, vivencia. Mas vamos falar dentro do cinema, do Uhum. cinema não só brasileiro, mas dentro do cinema, assim. Uhum. Que eu vou dar, assim, um tempinho pra vocês pegar uma dinâmica, gente, uma prova. Mas sério, o que seria um corte, uma coisa que vocês em comum não gostam, ou que cortaria, que deixaria de fazer? Pode ser até dentro do tempo mesmo, dentro da maneira que vocês quiserem. E depois, pode ser de qualquer coisa, mas no tema cinema, tá? Uhum. E depois nós vamos falar do close, uma coisa pra gente enaltecer, pra gente valorizar, pra gente trazer aqui pra visibilidade mesmo. Deus do céu. Conta um pouquinho do seu corte, Ana. Eu tô pensando que eu fiquei vendo. É difícil, né? É O close é bem mais difícil, fácil. o close é muito mais fácil. Mas eu fiquei pensando assim que eu não gosto muito desse tipo de filme que depois tem uma pegada, tipo aquele negócio de baleia azul, sabe? Aquele trem. Aquela coisa que o filme que incentiva você a produzir uma coisa que não é tão bacana, que não é tão produtiva, que as pessoas vão repetir um ato preconceituoso. Entendi. Ou uma bandeira de algo que não é tão bacana, sabe? Tem muito filme assim que não fica tanto na grande janela, Entendi mas quando você vai perfeitamente. que promove o preconceito, que Sim. promove a discriminação, que promove Uma esse tipo apologia. uma apologia, Uhum. alguma coisa. Isso aí eu não gosto muito, assim. Tem muito filme que você assiste e depois, cara, mas no final você fica Aham. assim, gente, mas esse filme é estranho. Esse Uhum. filme tem uma pegada. Então, assim, meu corte Ótimo. seria para esse tipo de produção. Ótimo corte, vamos lá. Meu corte é mais complexo. Bora. Não, na verdade, meu corte não é bem um corte. Como é que eu explico? Eu não sou muito ligado à comédia, é um gênero. Meu corte seria um gênero. Interessantíssimo. Eu acho que eu não sei. conseguiria escrever um gênero de comédia, um filme de comédia. E assim. não te agrada muito? Não, tem alguns filmes que me chamam a atenção. Paulo Gustavo, por exemplo, ele conseguiu me fazer rir com muita facilidade. Eu sou apaixonado com o que ele construiu. Mas, no geral, comédia não é um gênero que me pega, assim. Corte, Vamos primeiro falar de corte. cinema. Primeiro corte. Que é absolutamente famosa e que tem é incrivelmente importante para a história e tal, mas que não me toca tanto é o neorrealismo italiano, sabe? Ponto. E o seu close? Meu close? Pode ser. Não, meu Olha o close que eu eu acho... sugeri, mas pode ser Não, o que meu você close é bem pertinente. Quando eu comecei foi muito estimulado, porque as pessoas falavam assim, cara, mas você vai fazer sem os melhores equipamentos, mas você vai fazer sem grana, mas você vai fazer sem investimento. Então o meu close é para mostrar isso, olha o que sem investimento fez. Porque deve ser difícil fazer de Né? forma independente Todos os mesmo. meus filmes até hoje foram 100% independentes. Nada de verba de nenhuma, seja público, seja privado, nada. E não estou dizendo que é errado ter verba. O que eu quero dizer é, se eu fosse ouvir as pessoas lá de trás, e todas foram de napolitanas que falaram isso comigo, eu não teria feito nenhum curta-metragem. Tá. Eu não estaria com o filme agora no Reino Unido. Aham. Então, assim, eu acho que o close tem que ser para isso, para mostrar que a gente tem que fazer sim, porque muitas das vezes as pessoas querem estimular você. Até mesmo porque, Você tem às razão. vezes elas foram estimuladas também. E é o que elas têm para te dar, é isso. Mas eu quis ir contra essa corrente. Eu quis ir na corrente de fazer independente do dinheiro. Independente de, né, se eu tenho pouco, vou produzir algo que seja com pouco. Então, assim, eu sempre deixei isso muito claro nos meus trabalhos. E eu acho que a resposta é essa agora. Muito bom, super close. Adorei. Ó, adorei também, Ana. Olha, como eu generalizei, vou generalizar também. Eu gosto de qualquer obra que me faça refletir, que me inquiete, que me tire do lugar, sabe? Que faça eu ver, que amplie a visão de mundo, que amplie o lugar que eu estou, que me faça querer ir em lugares. Então, meu curso vai por qualquer obra cinematográfica que me tire da minha caixinha. Perfeito. Perfeito. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Isso. Por favor, seu close.
É comédia. Não, mas eu vou comentar. Adoro comédia. Muito bom, gente, muito bom. Muito bom. Porque a comédia nem sempre ela vai ser o tempo inteiro tentando te fazer rir. E às vezes, pra pegar o seu gancho, juntar os closes todos, e ficar bem closado. Por exemplo, Buster Keaton, mas sobretudo Charlie Chaplin. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a premiação do Tempo, né? O Tempo, ele foi premiado no Festival Internacional Lift Off, não é isso? Isso. Na categoria do público, não é isso? Escolha do Escolha do público. público. Aham. E como é que você entrou, como que foi esse processo de entrar nesse concurso, de ganhar essa premiação e tudo mais? Então, existe uma plataforma para quem é cineasta, né? Na verdade, existem duas, assim, as mais importantes. Que a gente, depois que o filme está pronto, a gente cadastra todo o filme, coloca todas as informações, seja técnicos, elenco, ficha técnica, sinopse, o pôster do filme, o filme legendado, porque, por exemplo, para você, muitos festivais, por exemplo, da França, se tiver só a linguagem espanhol, se o filme tiver só a legenda em inglês, se você colocar, você vai ser desclassificado na hora. Então tem o processo de legenda. Se você já quer um festival internacional, você já tem que legendar. O mais aceito seria o inglês, então é a forma que eu faço, eu sempre legendo meus filmes para o inglês, porque a maioria dos festivais aceita pelo menos o inglês, né? Alguns que são muito restritos, que pedem a linguagem do tal país, enfim, mas a grande maioria é o inglês. Então o primeiro processo é esse, depois eu cadastro na plataforma. E aí eu vou disparando, vou vendo, leio regra por regra, termo por termo, porque algum festival também, esse festival é só para falar sobre filmes com temática de natureza, então não adianta eu jogar um termo lá. Então você tem que ter um tempo, você tem que ler, você tem que organizar todas as ideias ali. E aí eu fui escrevendo o filme. E aí depois vão vindo as respostas, porque tem as deadlines, né? Tal resposta vai sair tal dia, tal festival às vezes acontece só ano que vem. Então às vezes você escreve um festival em agosto, que a resposta vai ser só em novembro, por exemplo. Tem muitos festivais Tem ainda do tempo. ansiedade. Tem muitos festivais que eu escrevi o tempo que nem veio a resposta. Entendi. Então acontece muito isso. E aí veio esse, que é um festival que é o maior do Reino Unido, que ele é feito pelo Pioneer Studios, né? Que é o maior estúdio do Reino Unido, que produz filmes do 007, Disney, séries de sucesso, grandes produções, Indiana Jones. E aí, como ele é um festival que é focado em curta-metragem independente, então ele se dá todo via internet. Muita gente fala, mas você não vai lá receber seu prêmio? Não, porque ele se dá todo via internet. Todo ele virtual. Porque como a pessoa produz... Isso facilita muito, né? Facilita muito. Alisson? Eu estou tendo contato com um cineasta, que inclusive conheci nesse festival online, na plataforma, que ele é da Indonésia. Até a gente trocou figurinha, eu vi o curta dele, ele viu o meu. São pessoas que às vezes não têm muita condição, ele gravou o curta dele todo com o celular. Então essa pessoa que ela está começando, ela não vai ter dinheiro para ir lá no Reino Unido. Com certeza. Então eles já sabem disso. Então o festival se dá todo de forma online, eles mandavam e-mail em cada etapa. Olha, toma o Laurel, né, que é aquele Laurel que a gente recebe. Olha, você foi pra finalista. usar nas suas redes e tudo mais, É como né? se eles te dão uma assessoria desde o início. Até as hashtags, assim. Porque com as hashtags eles conseguiam ver os filmes como eles estão acontecendo nos seus países. Então com a hashtag eles buscavam lá, por exemplo, filme Tempo, Time. Clicava na hashtag, ia ver todas as postagens que eu fiz, porque todas as postagens que eu fiz do Tempo nesse festival, todas eu coloquei as hashtags. Então eles iam ver como eu estava movimentando o filme aqui no Brasil. Então assim, é literalmente uma assessoria, tem tudo por e-mail. Aí quando chegou, né, o resultado, primeiro a gente foi para finalista, eram 8 programas, e em cada programa tinha um filme vencedor. O nosso tinha 107 filmes, a gente desbancou então 107 concorrentes. O único brasileiro era o nosso, mesmo não só do nosso programa, de todos os 8 programas, o único brasileiro era o nosso. Então não é só do nosso programa também. A gente desbancou 107 filmes, então a gente ganhou, já foi para a final, só que tinham 8 finalistas. Ia ter o prêmio do júri técnico e o prêmio da escolha do público. Então a gente foi agraciado com a escolha do público, porque ele não podia sair antes de ter o resultado final mesmo. Aí mandaram um e-mail, eu ganhei 1 ano de estudo na plataforma deles. E aí a gente tem toda uma assessoria, vários cineastas estão lá, produtores, então assim, até ano que vem, no meio do ano que vem, eu posso trocar figurinha. Eu já mandei meus filmes lá, as pessoas mandam, eu tenho que falar, né, porque é inglês, eu fico gastando meu inglês, que eu não tenho direito. Mas assim, igual esse cineasta que eu estou conversando, já me adiciono vários, vão adicionando no Instagram, pra gente conversar, eu vejo o trabalho de um, vejo o trabalho de outro. Essa rede de contato aumenta muito, né? É isso que é o festival, a moeda deles é essa, criar uma rede. Então os grandes produtores estão lá. Então é meio como se tivesse uns olheiros ali, eles estão observando o que está acontecendo. Claro. Você pode postar fotos, pode postar vídeo de pós-produção do seu trabalho. Você vai criando uma rede ali, é uma rede toda personalizada deles. É como se fosse um LinkedIn do Lift Off. Sim. Tanto que vem o nome deles, não é nenhuma outra rede Bacana que eles isso, utilizam. hein? É muito legal. Muito legal. mesmo.
Muito bem, gente, chegamos então numa das horas mais gostosas aqui do De Prosa, que é o nosso brinde. E eu acho que nós temos, e hoje o brinde tem que ser mais especial ainda por causa da vitória, do tempo, né? Essa maravilha que nós falamos dela aqui. E assim, é muito orgulho que a gente tem mesmo, como divinopolitana, como brasileira, sabe? De ver que ideias, criatividade, quando se coloca, quando se quer de verdade, se faz a diferença. Gente, então vamos ao nosso brinde. Olha só como é que funciona esse brinde aqui no De Prosa. Eu faço sempre uma escolha, eu adoro vinho, gosto de estudar, gosto de degustar, enfim. E eu faço uma escolha de um vinho que combine com o convidado, ou com o tema que a gente abordou, ou, sei lá, de uma uva que vinificou de uma maneira que case, pra gente fazer uma analogia, pra gente fazer uma brincadeira aqui no De Prosa com o tema que foi dito no dia. Ótimo, maravilha. E hoje eu escolhi pra vocês, na verdade, pro tempo. Não foi nem pra vocês, foi pro filme, tá? Não foi pro tempo, foi pro filme. A uva Pinot Noir, porque é um vinho, na verdade é uma uva francesa, muito disseminada no mundo todo, mas ela tem um cultivo difícil, tá? Mas o que me fez assim realmente considerar essa uva, que é uma uva super elegante, inclusive é a chamada da uva mais elegante do planeta. É. Mas que mesmo com esse corpo médio, ela traz essa complexidade de aromas. Por favor, podem pegar as suas taças. Nada. Ela traz uma complexidade de aromas, esse tanino em boca que ele é presente também, apesar de ser um vinho leve. E para mim o tempo me trouxe isso, com leveza, com poesia. O filme Tempo me trouxe isso. Ele me trouxe muita complexidade, muita reflexão e sempre com uma leveza inclusa mesmo. É uma leveza, a palavra é essa. Então, saúde, parabéns, brindemos ao tempo. Ao tempo. Ao tempo. Vamos experimentar? Tá gostoso? Ah, me Tá. conhece, quando eu gosto das coisas eu arrepio. Então já arrepiei. Tá muito gostoso. Maravilhoso. Ai, fantástico, fantástico. Gente, nossa, deixa eu dizer pra vocês, gratidão pela troca, pela energia, pelas risadas, pelos compartilhamentos. E que orgulho que eu tô desse trio, gente. Maravilha, obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigada de verdade, viu? Fantástico. Obrigada. Obrigado.